Fala aí, galera! Bem-vindo ao canal Física em Conexão. Sou o professor Lacerda. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma introdução à física falando especificamente sobre unidades de medida. Tá bom, pessoal? Então, para falar sobre unidades de medida, a gente vai falar sobre o Sistema Internacional de Unidades de Medida, abreviando, mais conhecido como SI. Professor, para que serve o Sistema Internacional de Unidades de Medida? Pessoal, o objetivo do Sistema Internacional de Unidades de Medida é padronizar as unidades de medidas, porque antigamente, antes do SI, tá, como é que eram as unidades de medida? Elas eram aleatórias, eram arbitrárias. Cada país, cada nação tinha a sua unidade de medida. E naquela época, há tempos atrás, o termo padrão, o que era utilizado como referência para as unidades de medida, além de ser aleatória, eram parte do corpo, como por exemplo, parte do corpo do rei. E obviamente que as partes do corpo do ser humano são imprecisas. Cada ser humano tem tamanho de pé, um tamanho de braço, tamanho de dedo, largura do dedo, que é a polegada, por exemplo, tá? Então isso era muito impreciso. Então, para objetivar as unidades, o que foi criado? O Sistema Internacional de Unidades, ok? Então vamos lá, rapaziada. Mais uma vez, o objetivo do SI é padronizar as unidades. Na nossa aula de hoje, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um foco nas unidades bases da mecânica. E as unidades base da mecânica são apenas três. O comprimento, que é o metro, a massa, que é o quilograma, e o tempo, que é o segundo. Na verdade, pessoal, olha que interessante, hein? Na física, nós temos 7 unidades básicas. Mas, professor, se tem 7 unidades básicas, por que você só vai falar apenas dessas 3? Vamos lá, pessoal. É uma boa pergunta. Eu vou falar apenas dessas 3 no início, porque nosso objetivo, durante um bom tempo, vai ser o estudo da mecânica. Depois, quando a gente for estudar outras coisas, termologia, óptica, eletrodinâmica, eletrostática, eletromagnetismo, aí sim nós vamos falar de outras unidades base. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre o comprimento. O que é o comprimento, pessoal? O comprimento é uma grandeza física que você pode medir, por exemplo, a minha altura. Só para aproveitar o momento, você sabe o que é uma grandeza? Fala para mim. O que é uma grandeza? Fala aí, meu querido. Pessoal, grandeza, no caso de a gente está falando de grandeza física, enfim. O que é uma grandeza? É tudo que pode ser medido e comparado. Tudo bem? Tudo que pode ser medido e comparado pode ser considerado uma grandeza física. Por exemplo, eu tenho aqui uma régua. Tá? Essa régua, ela possui 1 metro. Ora, a grandeza física dessa régua é o comprimento dela. Eu posso medir o tamanho dela e posso comparar com outros tamanhos. Então, o comprimento é uma grandeza física. Lembrando, tá? Grandeza é tudo que pode ser medido e comparado. Como você fala, por exemplo, professor, eu amo muito essa aula. Eu fico muito feliz com isso. Mas o amor, ele não é uma grandeza física. Por quê, professor? Porque o amor, ele não pode ser medido nem comparado. Não existe uma régua de amorômetro. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. A unidade padrão de comprimento é o metro. O símbolo é o M. Só que, embora o metro seja a unidade padrão, temos outras que são muito recorrentes nos exercícios, como, por exemplo, o centímetro. Ora, 1 metro tem quantos? 1 metro tem 100 centímetros, certo? Tá, mas e 1 centímetro tem quantos metros? E aí, pessoal, 1 centímetro tem quantos metros? Ora, é muito fácil de ver. Se você for observar, o que a gente faz? O que é 1 centímetro? 1 centímetro, pessoal, é 1 metro dividido em 100 partes iguais. Então, se você pegar 1 metro, tudo bem? 1 metro e dividir em 100 partes iguais, o que você vai ter? 1 centímetro. A gente pode escrever isso aqui um pouquinho mais bonito. 1 metro dividido por 100, isso aqui é igual a 10 elevado a menos 2 metros. Tá bom, rapaziada? Resumindo, só para ilustrar um pouquinho melhor isso que eu estou dizendo para você, o que é 1 centímetro?
Vamos lá, vamos recorrer aqui mais uma vez. Vamos ver se eu pego a minha régua sem nada. Consegui, meu garoto. Olha aqui. 1 centímetro, pessoal, é o seguinte. O que é 1 centímetro? Aqui, lembra que eu falei para vocês no início? Eu tenho a minha régua e qual o tamanho dela? Ela tem 1 metro. Essa régua, ela possui 100 divisões iguais. Então, cada uma dessa divisão, tá? Cada uma dessa divisão dessa régua equivale a 1 centímetro. Ou seja, é eu pegar 1 metro e dividir em 100 partes iguais. A cada 1 100avos dessa parte equivale a 1 centímetro. Apenas isso. Tá bom? Agora vamos falar do milímetro. 1 metro, pessoal. Lembra, 1 metro tem 100 centímetros e 1 metro tem 1000 milímetros. Então, 1 milímetro tem quantos metros? Ora, por analogia, o que é 1 milímetro? É você pegar aquela régua que eu já mostrei para vocês, tá? De 1 metro, e dividir ela em 1000 partes iguais. A cada 1 milésimo dessa parte, a gente chama de 1 milímetro. Então, 1 milímetro é 1 metro dividido em 1000 partes iguais. Lembra? Ora, se quando era 100 eu escrevi 10 a menos 2, quando for 1000 eu posso escrever o quê? 10 a menos 3 metros, tá? Então, 1 milímetro é 1 metro dividido por 1000, que é igual a 10 a menos 3 metros. É legal, pessoal, vocês se aterem ao seguinte, que quando você tiver que transformar de uma unidade para outra, se você já souber isso, facilita muito a questão de resolver exercício, tu já faz mais rápido. Em vez de você escrever 0,01 metro, você escreve 10 a menos 2 e pronto. Então, falamos da unidade de comprimento, agora a gente vai falar da unidade de massa. Ora, a unidade de massa padrão, pessoal, no SI é o quê? É o quilograma. Deixa eu ver aqui. Pessoal, rapidamente, tá? Antes de falar da unidade de massa, o professor acabou esquecendo de falar do quilômetro. Então, vamos lá. É rapidinho, tá bom? 1 quilômetro tem o quê? 1000 metros. A gente poderia fazer aquela brincadeirinha. Ora, professor, então 1 metro tem quantos quilômetros? Seria parecido com esse aqui que a gente fez, tá? O legal, vale a pena chamar a atenção de vocês o seguinte. O K, ele é um prefixo, tá? E o que significa o K? O K significa 1000. É importante ter isso em mente. Agora sim podemos ir para a unidade de massa. A unidade de massa no SI é o quilograma. 1 quilograma tem 1000 gramas. É interessante que muita gente pensa que a unidade de massa é o grama e não o quilograma. Observe que eu falei o grama. Professor, não é a grama, não. É o grama, porque vem do quilograma. Então, vamos lá, pessoal. Por analogia, esse K, lembra? É um prefixo, só que ele é um múltiplo. Ele significa que é 1000 vezes maior. Logo, 1 quilograma é 1000 vezes o valor da grama. Tá? O valor do grama. Então, e uma tonelada, professor? Ora, uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. Interessante, né? Agora vamos falar da unidade de medida de tempo. Qual é a unidade de medida de tempo? No SI, pessoal, a unidade de medida do tempo é o segundo. Só que, além do segundo, tem outras que são muito utilizadas, como por exemplo, minutos, horas, dias. Então vamos lá. 1 minuto tem 60 segundos. Perfeito. E 1 hora? 1 hora tem quantos minutos? Fala para mim. Quantos? Isso, 1 hora tem 60 minutos. Mas lembra? Cada minuto tem 60 segundos. Então, 1 hora tem 60 vezes 60 segundos. Isso aqui vai dar, fazendo a continha, 6 vezes 6, 36. Tá? Escrevo 36, acrescento 2 zeros. Então, pessoal, 1 hora tem 3.600 segundos. Ou seja, quando você fala para a pessoa, te vejo daqui a 1 hora, você pode falar, te vejo daqui a 3.600 segundos, está correto? E o interessante é o seguinte, tudo bem, professor, beleza, 1 hora tem 3.600 segundos. E um dia tem quantos segundos? Excelente pergunta. Vamos lembrar que um dia tem quantas horas um dia? Exato, um dia tem 24 horas. E lembra, cada hora tem
3.600 segundos. Então vamos fazer essa conta, tá? Então vai ficar 24 vezes 3.600. Ora, quando você faz essa continha, pessoal, você vai achar exatamente esse resultado. Um dia vai ser igual a 86.400 segundos. Tá? Resumindo, se você for ver a pessoa daqui a um dia, você pode falar para ela, te vejo daqui a 86.400 segundos. A pessoa fala, hã? Aí tu fala, daqui a um dia. Apenas uma brincadeira, tá, pessoal? E é interessante ter esses valores em mente, porque volta e meia na resolução de exercício, eles pedem isso. E o legal aqui é o seguinte, pessoal. Aí você pode falar, poxa, professor, mas você não falou de outras unidades, por exemplo, aqui eu estou falando eu não falei do decigrama, eu não falei, por exemplo, aqui também a gente falou do centímetro, a gente não falou do decâmetro, a gente não falou do decímetro. Por quê? Porque, na verdade, pessoal, o objetivo aqui é fazer uma apresentação das unidades e destacar as que são mais mencionadas nos exercícios, nas resoluções. E nas resoluções de exercícios, os que são mais comuns são o quê? Metro, centímetro, milímetro, no caso do comprimento. No caso da massa, grama e quilograma, tonelada. No caso de tempo, segundos, minutos, horas, dias. Esses são os mais comuns. E o legal também é o seguinte, o Sistema Internacional de Unidade de Medida, o SI, ele é conhecido também, olha que interessante, ele é conhecido, SI, pessoal, ele é conhecido como sistema, se você for pegar só as iniciais M, K, S, ele é conhecido exatamente como isso aqui, Sistema M, K, S, tá? Metros, quilograma, segundo. Então, toda vez que você for fazer uma questão e o avaliador fala para você, as unidades têm que estar de acordo com o SI, você já sabe, MKS, metros, quilograma, segundo. A gente está pegando as iniciais, M de metro, K de quilograma e o S de segundo. Bom, pessoal? Então, rapaziada, curte esse vídeo aí, dá um like, compartilha nas redes sociais e se inscreve aí para você ser notificado de novos vídeos. A gente depois vai ter uma aula de resolução de exercício que aborda todo esse conteúdo. Pessoal, muito obrigado e tamo junto. Até a próxima aula. Vamos lá!